boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, iluminando aqui o nosso encontro de hoje, os nossos aprendizados. E o tema de hoje, desse capítulo 62, se chama Parentela. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão aqui hoje? O versículo de hoje está em Atos dos Apóstolos e pertence a um discurso de Estevão, que ele disse: E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Duda, o que o Emmanuel nos traz a respeito deste tema de hoje? Bom, André, primeiro o Emmanuel vai explicar para nós, né, essa diferença de família e de parentela, né, de parentes aqui. Não é esse significado que a gente usa aqui normalmente, né? A gente refere à família, aquele que está dividindo conosco lá, parentes, aqueles mais próximos, né, que são parentes de sangue, mas que convivem conosco. Aqui ele já começa explicando, né, essa diferença. E é importante a gente entender o significado que ele vai dar para cada um desses termos, para a gente poder entender de uma forma mais clara a reflexão aqui hoje. Então, ele diz que a família é quando a gente já atingiu um grau maior de afinidade com esse irmão. São aqueles que nós adquirimos um laço eterno de amor. Já a parentela é aqueles que lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar daqueles parentescos corporais. É o mesmo significado que ele traz aqui hoje. Então, essa parentela, né, são irmãos que vão viver conosco lutas amargas e que a gente vai precisar, então, diluir essas diferenças que a gente tem, algum rancor, algum sentimento mais baixo, que a gente precisa diluir ele num amor divino. Então, ele traz aqui que é o seguinte: a família não é a parentela, mas a parentela conversia mais tarde nas expressões da família. As expressões santas da família, que ele usa aqui o termo. Então, nós viemos aqui, né, na Terra, e diz aqui que é o seguinte: nessa nossa jornada que temos aqui, esses parentescos vão poder se tornar nossa família um dia. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a gente vai superar essas diferenças. Então, em função dessas dificuldades que a gente tem no lar, a gente vai superando cada uma e esses laços vão se estreitando e a gente vai tendo cada vez mais afinidade. Mas ele traz aqui também um tema muito importante, que em detrimento, né, dessas diferenças das pessoas que dividem o lar conosco, né, os nossos parentes, ele vai falar que pode existir uma diferença no quesito, por exemplo, da fé. Então, vai existir diferença de crenças daqueles que dividem o lar conosco. Isso é bem comum que aconteça. A gente sabe que na história a gente tem casos assim, por exemplo, a gente já contou aqui, né, no primeiro capítulo do livro, né, a história de Lívia e Públio Lentulus, né, por exemplo, ela tinha uma diferença de fé dele, mas ela estava ali, ela respeitou essa fé, né, ela foi sendo exemplo para ele. Então, por isso, nem sempre a consanguinidade que estará conosco vai reunir almas que têm afinidade. Então, a gente vai ter essas diferenças. Então, a gente precisa cultivar muito amor por esses nossos parentes para tornarmos afins e no futuro eles serem as nossas famílias. E o mais importante é que a gente faça isso de uma maneira muito respeitosa, com muito amor, que com o tempo essas diferenças vão se diluir, vão se diluir no amor divino, como ele disse aqui. André, você tem alguma história que possa ilustrar e completar ainda mais a nossa reflexão de hoje? Nessa reflexão de hoje eu fiquei pensando sobre Jesus, porque Jesus, quando iniciou o seu serviço, o seu trabalho na divulgação do Evangelho,
ele saiu de casa e foi caminhando pelas cidades, divulgando, né, os ensinamentos, junto com os apóstolos. E aí, em determinado momento, e isso é narrado em Mateus, capítulo 12, de 46 a 50. Jesus estava ali pregando para as pessoas, e aí, no meio daquela multidão, a mãe dele com os irmãos dele estavam ali presentes e queriam falar com ele. Só que eles não conseguiam chegar até Jesus por causa da multidão que estava ali na frente deles. E aí pediu para alguém avisar. E aí falaram assim: olha, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. E aí ele disse para que todos ouvissem: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí todos ficaram olhando para ele. E ele responde: todo aquele que faz a vontade de meu Pai é a minha mãe e é o meu irmão. Então Jesus, óbvio que Jesus tinha total conhecimento de quem era a mãe dele. Ele sabia quem era. Mas o ensinamento que ele quis passar nesse momento foi: a nossa família é muito maior do que a nossa família de sangue. Todos aqueles que têm o mesmo ideal que a gente, né, que entendem as palavras de Deus, entendem o evangelho e buscam fazer o bem às outras pessoas, nós somos irmãos, porque afinal nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do mesmo Pai. Então todos nós somos irmãos. E aí que temos que entender essa relação de família, porque tem outra passagem também, mas agora eu não me lembro onde está, que foi o seguinte, que um homem ficava acompanhando Jesus de longe. Não era um discípulo, não era um apóstolo, mas ele ficava acompanhando. E ele via as curas que eram feitas, que Jesus fazia nas pessoas. E ele acompanhando, chegou um certo momento que ele conseguiu curar uma pessoa. E aí os discípulos ficaram, assim, apavorados e falaram assim para Jesus: ó, tem um aí que curou uma pessoa, ele tá imitando a gente, ele é nosso inimigo. E aí Jesus diz para os discípulos assim: quem não é contra nós é por nós. Ou seja, ele estava fazendo o que Jesus estava ensinando, por isso que ele conseguiu curar aquela pessoa. E ele não era inimigo, ele não era contra ninguém, então ele era por nós. Então, todas aquelas pessoas, independente de religião, né, que acreditam em Deus, que estão com Jesus, é por nós, porque seguimos o mesmo ensinamento, cada um à sua maneira. Então, são nossos irmãos, fazem parte da nossa família universal, digamos assim, né? Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André, o trecho que eu selecionei diz assim: a caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Quanto assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem as palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então a gente entende que o nosso objetivo é que todos nós façamos, né, parte dessa família maior. Afinal, como você disse, somos todos filhos do mesmo pai, mas ainda nem todos nós temos as afinidades, né? Então ainda temos indiferenças para resolver. Então, para que isso aconteça, para que a gente componha sempre essa família maior aí no futuro, a gente precisa ter paciência e resolver essas pendências que ainda restam. Então, a gente não deve, então, abandonar os ensinamentos de Jesus para isso. Então, a gente tem que evitar fazer comentários maldosos, evitar a difamação dos nossos parentes, que a gente possa ter realmente muita paciência, evitar esses atritos, conflitos. Então, que isso só afasta a gente de alcançar esse objetivo.
Então, os nossos atos têm que ser sempre pautados nas leis divinas. Para isso, a gente precisa ser exemplo. E dessa forma, sendo exemplo, nós seremos, né, um incentivo para esses irmãos, sem nem mesmo precisar usar as palavras. Então, sendo exemplo, a gente está incentivando todo mundo a participar, então, dessa família maior. Então, que para essa semana a gente possa ter muita paciência, né, com os nossos parentes, que a gente possa ser muito compreensivo, que a gente possa, então, evitar esses comentários, né, evitar essas reações de impulso, porque nós somos muito mais fortes que esse impulso, né? Então, se a gente colocar em prática por uma semana, né, jejuar aí, vamos supor assim, dessas palavras negativas, desses comentários ruins, se a gente vencer uma semana, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil vencer as outras que ainda virão. Na semana que vem, nós vamos continuar aí alimentando os nossos conhecimentos, né, a respeito de Jesus, no capítulo 63, com o tema Quem sois? Mas o espírito maligno que lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Então, que a semana de vocês seja abençoada, até a semana que vem. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Antes de despedir aqui, só trazer a informação do que eu citei antes, que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 41. E o homem lá, ele não fez uma cura. Ele conseguiu expulsar um demônio, né? Ele fez uma desobsessão de uma pessoa que estava precisando. E aí os discípulos foram perguntar para Jesus, né? Falou, mas ele pode fazer isso? Por que ele está fazendo isso? Então é só para pontuar aqui onde está localizado. Até a semana que vem a todos e que assim seja.